Oi, tudo bem? Meu nome é Rogério Ataíde, eu sou professor de História e eu vim falar um pouquinho sobre a crise da Península Coreana. Para isso, é claro, a gente precisa saber algumas coisas importantes, alguns fatos importantes que aconteceram no passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, a Península Coreana foi invadida pelos japoneses, tomada, ocupada pelos japoneses. Em 45, quando a guerra acabou, os japoneses foram expulsos da região e aquela área passou a ser um dos pontos importantes da disputa que envolvia Estados Unidos e União Soviética, que então passou a se chamar Guerra Fria. Essa disputa ela foi se agravando ao longo dos anos, ela tem um evento adicional, né, que contribui para a crise da região, porque em 49 a China ela produz a sua revolução, a Revolução Comunista, com a liderança de Mao Tse-tung, e então a China e a União Soviética apoiam um projeto de condução política, econômica, um projeto ideológico naquela área, ao contrário dos interesses norte-americanos. Isso chega a um ponto crítico em 1950, quando começa a chamada Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, para todos os efeitos, é um conflito entre o que se chama atualmente de Coreia do Norte e Coreia do Sul, ou seja, dois projetos para o futuro da Coreia, um liberal, capitalista, o outro comunista, tá? Mas claro, essa disputa ela era um típico evento da Guerra Fria, onde os interesses americanos e soviéticos, e no caso também na região da China, estavam em jogo. A Guerra da Coreia dura até 53, é um dos piores conflitos pós-Segunda Guerra Mundial. Alguns autores mais tarde chegam a falar o Vietnã dos anos 50. E crítico a ponto dos norte-americanos chegarem a cogitar a possibilidade de jogarem bombas atômicas na região para a solução do problema. Pois é, não foi necessário. O conflito ele acaba em 53, né, com um acordo entre as partes. Acordo esse que não finaliza a guerra, não oficializa um final do conflito. Tá? A partir de 53, criou-se a Coreia do Norte, a Coreia do Sul. A Coreia do Norte ela é comunista desde então, ela tem o apoio da União Soviética e também da China. A Coreia do Sul ela tem o apoio norte-americano e serve ali como uma importante área de influência. Essa situação ela se manteve até agora. Né? Claro, a União Soviética acabou nos anos 90, obviamente esse apoio desapareceu, mas os interesses da Rússia na região são grandes. A China tem atualmente grandes interesses, é o grande parceiro comercial, político, né, e grande apoio, respaldo que a Coreia do Norte tem. Os norte-americanos, por sua vez, alimentaram a criação da Coreia moderna. A Coreia se tornou um importante agente político e econômico a partir dos anos 80, anos 90, graças ao respaldo norte-americano. E, bom, só para não deixar de falar, a situação ainda tendeu a se complicar por conta também dos interesses japoneses. É uma área em que a geografia da região, a geopolítica da região, deixa não só os interesses, mas a posição desses países é muito próxima. Então, o Japão está a poucos quilômetros das Coreias. A Coreia do Norte faz fronteira com a China e a Coreia do Sul é ali ao lado, também a poucos quilômetros da China. Então, é uma área de grandes tensões. O Japão, evidentemente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, respaldado pelos americanos, passou a se tornar um grande agente econômico e político e um personagem importante para o apoio norte-americano na região do Pacífico. Então, está montado o quadro. A situação atual o governo coreano do norte vem há algum tempo dando demonstrações de seu interesse em se tornar um agente político, né, de maior influência no cenário internacional. Agora, nos últimos tempos, vem usando para isso o argumento das armas nucleares. Né? O atual dirigente da Coreia, Kim Jong-un, vem inclusive fazendo provocações, né, graves, como por exemplo no dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho do ano passado, como muitos sabemos, uma data de grande importância para o imaginário político, os eventos simbólicos norte-americanos. Ele, no dia 4 de julho, né, fez mais um teste com um foguete, dizendo que estava lançando foguetes, né, em homenagem aos norte-americanos. Referência ao fato de, nessa data, os americanos soltarem fogos em comemoração
a festividade do dia. Pois essa crise ela vem se tornando cada vez mais grave, chegaram a falar de uma possível guerra nuclear. Sim, o presidente norte-americano, né, Donald Trump, é um presidente que tem, mesmo até para os republicanos, né, uma postura muito incômoda no que diz respeito às suas atitudes no cenário internacional. Ele não só aceita essas provocações, como também faz as suas próprias, de tal maneira que duas nações que têm interesses divergentes, têm projetos políticos, ideológicos diferentes, têm cada um a seu modo arsenal nuclear. A Coreia, né, vem ameaçando lançar mísseis com ogivas nucleares, e isso não somente em relação aos Estados Unidos, mas aos parceiros, aos aliados americanos, a Coreia do Sul, ao Japão. Esse cenário se complicou nos últimos meses. Bom, a situação atual é a Coreia do Norte, a Coreia do Sul se encontraram, né, os representantes da Coreia do Norte e da Coreia do Sul se encontraram, o que foi uma mensagem muito significativa para as possibilidades de um acordo, finalmente um acordo entre as Coreias. Existe a promessa que até o final do ano o presidente norte-americano e o dirigente da Coreia do Norte se encontrem para discutir as possibilidades de um acordo de paz e a superação da crise. Isso é tudo muito positivo. Bom, no entanto, existe uma grande desconfiança em relação ao que pode ainda fazer a Coreia do Norte, porque em outras ocasiões a Coreia do Norte ela dava todas as demonstrações de que esse cenário de crise poderia ser superado e, infelizmente para todos, esse cenário não só não foi superado, como as tensões voltaram a ocorrer. Bom, então o que nós temos agora é uma situação em que a promessa de paz ela está sendo costurada, e isso costurada pela Coreia do Norte, pela Coreia do Sul, costurada pelos Estados Unidos, né? A intenção, claro, pela China e pelo Japão também, a intenção é que, de todas as partes, é que esse conflito seja superado sem que seja necessária a utilização de qualquer recurso militar, pior ainda, de um conflito nuclear. Tá? Mas, mesmo assim, a atitude dos observadores internacionais nesse momento é de uma certa reserva, é uma preocupação em saber se a Coreia realmente será capaz de levar adiante esse diálogo. E agora, para gravar esse cenário, os norte-americanos também, liderados pelo Donald Trump, que já demonstrou em diversas situações nos últimos tempos a sua pouca habilidade, para dizer o mínimo, no trato das circunstâncias internacionais. Então, vamos ver. Tá? Esperamos que essa situação se resolva, claro, da melhor maneira, mas a expectativa de solução ela parece ser, de alguma maneira, problematizada, né, por um histórico de frustrações em relação a essa questão. Tá bom? Bom, eu espero que tenha sido esclarecedor, minimamente. Tá? Um abraço para vocês todos e até a próxima.